A O tua Senhor esteja palavra é a convosco. luz Ele que está no meio ilumina de os nós. nossos caminhos. Proclamação do Evangelho de Aleluia. Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Hoje, sábado, dia 21 de fevereiro, neste início de quaresma, neste tempo sagrado que acabou de começar, o Senhor nos acolhe com uma palavra que é pura misericórdia. E antes de qualquer explicação, eu preciso dizer algo com muita verdade a você. Eu sei que talvez você esteja chegando aqui neste sábado, carregando algo que não contou para ninguém. Pode ser que o mundo inteiro pense que você está bem, que você está firme, que você segue em frente sem dificuldade. Mas eu sei que nem sempre é assim. Eu sei das noites em que você ficou acordado, olhando para o teto, com aquele peso no peito que não tem nome, mas que não sai. Aquele aperto que parece vir do nada e que nenhuma distração consegue aliviar. Eu sei dos dias em que você acordou e a primeira coisa que sentiu foi medo. Medo de não dar conta, medo de falhar de novo, medo de decepcionar quem depende de você, medo de olhar para frente e não enxergar nenhum caminho. Eu sei das vezes em que você sorriu para fora, mas por dentro estava gritando por socorro. Das vezes em que alguém perguntou, tudo bem? E você respondeu tudo bem, sabendo que era mentira, mas sem forças para dizer a verdade. Eu sei do cansaço que não é do corpo, é da alma. Aquele cansaço de quem já tentou tantas vezes recomeçar e parece que sempre volta para o mesmo lugar. Cansaço de lutar, cansaço de esperar, cansaço de fingir. Eu sei das vezes em que você se sentiu sozinho, mesmo rodeado de gente. Sozinho no meio da família, sozinho no meio do trabalho, sozinho no meio da multidão. Sozinho porque ninguém parecia enxergar o que você estava sentindo de verdade. Eu sei dos momentos em que você rezou, pediu, implorou, e o silêncio de Deus pareceu maior que a sua dor. Eu sei das vezes em que você olhou para a sua própria história e pensou, eu não mereço ser amado assim do jeito que eu sou, com tudo isso que eu carrego. Se esse é o seu sentimento, este evangelho não veio por acaso. Esta palavra de hoje foi preparada por Deus, não para te julgar, não para te cobrar nada, mas para te chamar pelo nome, do jeito que você está, no lugar exato onde você se encontra agora. O evangelho de hoje, de São Lucas capítulo 5, versículos 27 a 32, diz assim: Jesus viu um cobrador de impostos, chamado Levi, sentado na coletoria. Jesus lhe disse, segue-me. Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Repare bem nessa cena. Jesus não esperou Levi ficar pronto, não esperou ele se purificar, se arrumar, resolver a vida, pedir perdão antes. Jesus olhou para ele no meio do trabalho, no meio da rotina, no meio de tudo aquilo que os outros desprezavam e disse uma única palavra, segue-me. Isso muda tudo, meu irmão, minha irmã, porque a gente vive pensando que precisa estar num certo nível de santidade para Deus se aproximar. A gente vive pensando que precisa resolver os problemas primeiro, para depois se encontrar com Deus. Mas Jesus faz o contrário. Ele vai até o lugar mais improvável e encontra a pessoa no meio da sua imperfeição. Quando tudo em você diz, eu não sou digno, Jesus diz, segue-me. Quando tudo em você diz, é tarde demais para mim, Jesus diz, segue-me. Quando tudo em você diz, eu já errei demais para voltar, Jesus diz, segue-me. Ele não faz um discurso longo, não pede que você resolva a sua vida antes, não exige que você esteja bem, curado, forte. Ele só diz, vem, vem como você está, vem com o seu medo, vem com o seu cansaço, vem com as suas feridas abertas, vem. E é exatamente isso que a quaresma é. Não é um tempo de tristeza, de autopunição, é um tempo de encontro. Um encontro com esse Deus que vai até o lugar onde você está sentado, no meio da sua desordem, e te chama pelo nome. Sabe o que me toca profundamente nesse evangelho? É que Levi era cobrador de impostos. Na sociedade de Jesus,
essa era uma das profissões mais desprezadas que existiam. Os cobradores de impostos eram vistos como traidores do povo, como gente impura, como pessoas que não mereciam nem a saudação na rua. E Jesus vai exatamente até ele. Não vai até o templo procurar alguém santo, vai até a coletoria, vai até o lugar que todo mundo evitava. Quantas vezes a gente pensa que Deus só nos procura quando estamos em nosso melhor momento? Quantas vezes a gente acredita que precisa se limpar, se ajeitar, se resolver inteiro antes de se aproximar de Deus? Quantas vezes a gente se esconde da presença de Deus porque se sente indigno, sujo, quebrado demais? Quantas pessoas neste momento estão evitando entrar numa igreja, evitando rezar, evitando abrir o coração, porque acham que Deus vai olhar para elas com decepção? Mas o Deus do Evangelho de hoje não é esse Deus. O Deus do Evangelho de hoje é um Deus que caminha até o lugar mais desprezado da cidade. É um Deus que senta à mesa com quem ninguém quer sentar. É um Deus que não faz contabilidade dos seus erros, que não anota os seus pecados numa lista, que não guarda mágoa do que você fez ou deixou de fazer. Ele chega com um convite, só um convite: segue-me. Ficar quando todos foram embora, ficar quando o mundo inteiro te condenou, ficar quando você mesmo já se condenou e se deu por perdido, ficar quando a vergonha te disse que era melhor nem tentar, ficar quando o medo disse que não valia a pena acreditar de novo, ficar, simplesmente ficar. Esse é o Deus que fala com você nesta quaresma. Ele não veio te cobrar, veio te encontrar. E Ele te encontra não apesar das suas feridas, mas justamente nelas, porque é ali, no lugar da sua dor mais escondida, que Ele faz morada. É ali que a presença dEle é mais real, mais concreta, mais necessária. Se este Evangelho está tocando o seu coração agora, eu te peço uma coisa simples: ative o sininho deste canal, acompanhe diariamente o Evangelho conosco nesta quaresma e escreva aqui nos comentários o seu nome, só o seu nome ou o nome de alguém que precisa dessa palavra hoje. Pode ser também uma intenção de oração para esta quaresma que está começando. Escreva aqui, porque ninguém deveria atravessar a quaresma sozinho. A gente caminha junto, mesmo sem se conhecer pessoalmente. Cada nome que aparece aqui embaixo é uma vida que Deus conhece, uma história que Deus acompanha, um coração que Deus segura nas mãos. Pode escrever: perdão, recomeço, luz, paz, coragem, cura, libertação, força. Escreva o que o seu coração precisar neste momento. Eu vou rezar por cada nome, por cada intenção, porque essa é a nossa caminhada juntos. Eu quero te contar uma história. Dona Marta Cristina, 67 anos, aposentada, moradora de Belo Horizonte, Minas Gerais. Dona Marta perdeu o marido há 3 anos. Viveram juntos por 42 anos. Depois que ele foi embora, ela me disse que sentiu como se tivesse perdido o chão debaixo dos pés. Padre, eu não sabia mais quem eu era sem ele. Ela me contou, com os olhos cheios d'água. A casa ficou grande demais, o silêncio ficou alto demais, os dias ficaram longos demais, ficou meses sem sair de casa. As filhas ligavam todo dia, os netos apareciam no fim de semana, mas ela se sentia sozinha de um jeito que ninguém conseguia preencher, porque não era falta de gente, era falta de presença. O medo tomou conta de tudo. Medo de ficar doente sozinha, medo de cair e ninguém estar por perto, medo de morrer sozinha naquela casa vazia, medo de não ter mais razão para acordar de manhã. Ela parou de rezar. Eu tinha raiva de Deus, ela disse sem nenhuma vergonha na voz, porque Ele levou a única pessoa que me fazia sentir segura. Eu conversava com Ele todo dia e Ele me tirou a pessoa que eu mais amava. Que Deus é esse? Um dia, uma vizinha chamada Conceição bateu na porta
e a convidou para assistir o Evangelho do Dia num canal católico. Dona Marta disse que no começo só assistia para não ficar sozinha no silêncio da casa. Não prestava atenção, não rezava junto, só deixava o vídeo rodando como se fosse companhia. Mas aos poucos, sem que ela percebesse, as palavras foram entrando como água que vai amolecendo a terra dura. Ela não mudou da noite para o dia, não teve um milagre espetacular, não viu uma visão, não ouviu uma voz do céu. Mas ela me disse algo que eu nunca esqueci. Padre, eu não sei explicar. Eu só sei que um dia eu acordei e o medo era menor. Não tinha sumido, mas era menor. E eu pensei, talvez Deus não tenha ido embora com o meu marido. Talvez Ele tenha ficado aqui quietinho, esperando eu parar de gritar para conseguir ouvir. Dona Marta voltou a rezar. Não rezas longas, não terços inteiros, às vezes só uma obrigada de manhã e um boa noite, Senhor, antes de dormir. Voltou a sair de casa, começou a levar café da manhã para vizinhos idosos que moravam sozinhos como ela. E hoje ela diz, eu não sou forte, Padre, eu sou fraca, mas é uma fraqueza acompanhada. E fraqueza acompanhada a gente aguenta. Essa pessoa não falou de milagres espetaculares, falou de uma presença silenciosa que sustentou a vida dela quando tudo parecia ter acabado. O Evangelho continua e nos revela algo ainda mais profundo. Diz assim: depois, Levi preparou em casa um grande banquete para Jesus. Estava aí grande número de cobradores de impostos e outras pessoas sentadas à mesa com eles. Os fariseus e seus mestres da lei murmuravam e diziam aos discípulos de Jesus: porque vós comeis e bebeis com os cobradores de impostos e com os pecadores. Olha que cena. De um lado, Jesus sentado à mesa com Levi e seus amigos, todos considerados pecadores públicos. Do outro lado, os fariseus, do lado de fora murmurando, julgando, escandalizados. E aí vem a resposta de Jesus, que é o coração de tudo. Os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores, para que se convertam. Repare bem no que Jesus diz. Não diz vim chamar os que já se arrumaram, diz vim chamar os pecadores. Não diz vim chamar os que já resolveram tudo, diz vim chamar os que estão doentes. Não diz vim chamar os fortes, diz vim chamar os que precisam de cura. Você percebe o que isso muda? Isso muda tudo, porque se Jesus veio chamar os que estão doentes, então a sua ferida não é um obstáculo entre você e Deus, é o lugar do encontro. A sua fraqueza não é vergonha, é a porta por onde Ele entra. O seu medo não é sinal de pouca fé, é o lugar onde a graça de Deus trabalha com mais ternura, com mais delicadeza, com mais cuidado. E tem mais, repare que Levi fez um banquete. Ele recebeu Jesus na casa dele, na casa real dele, do jeito que era. Não numa casa arrumada para visita importante, com os amigos que ele tinha, não com os amigos que ele deveria ter. Receber Jesus é um gesto simples. É dizer, entra mesmo que eu não esteja pronto, entra mesmo que a mesa não esteja bonita, entra mesmo que eu não saiba te receber direito. E sabe o que acontece? Jesus entra, sem reclamar, sem criticar. Ele senta, ele come, ele fica, porque para ele o que importa não é o estado da casa, é o coração que abriu a porta. A conversão que a Quaresma pede não nasce do seu esforço sozinho, não nasce da sua força de vontade, não nasce dos seus planos perfeitos de mudança. O começo não vem de você, vem de Deus. Ele já começou quando você deu play nesse vídeo, começou quando você decidiu ouvir a palavra hoje, mesmo cansado, mesmo com medo, mesmo sem saber se ainda acredita. Deus não se cansa de começar. Ele é o Deus dos recomeços infinitos. E cada recomeço dele é novo, fresco, sem ressentimento, sem cobrança. E a primeira leitura de hoje do profeta Isaías capítulo 58 completa isso
de uma maneira linda. Diz assim: se acolheres de coração aberto o indigente e prestares todo socorro ao necessitado, nascerá nas trevas a tua luz, e tua vida obscura será como o meio-dia. Nascerá nas trevas a tua luz. Percebe a profundidade disso? Não diz primeiro saia das trevas, depois terá luz. Não diz resolva a escuridão, depois eu apareço. Diz nas trevas, a luz nasce justamente onde está escuro. É graça sobre graça, uma graça que não espera a outra terminar para começar, uma graça que se derrama sem medida, sem cálculo, sem condição. Talvez você esteja olhando para trás e pensando que os últimos tempos foram só trevas, só dificuldades, só perdas, só medo, só cansaço, só solidão. Mas eu te convido a olhar de novo, com outros olhos, com os olhos da fé. Talvez você tenha recebido forças que nem percebeu. Talvez aquele dia em que você pensou que não ia aguentar e aguentou, tenha sido graça. Talvez aquela ligação que veio na hora certa tenha sido graça. Talvez aquele abraço inesperado, aquela palavra amiga, aquele momento de paz no meio do caos, tenha sido Deus dizendo baixinho: eu estou aqui, eu não fui embora. Não é uma graça barulhenta que aparece com fogos de artifício, não é uma graça que aparece nos holofotes, é uma graça que sustentou, que segurou a sua mão no escuro, que não deixou você cair por completo, mesmo quando tudo parecia desmoronar. Graça sobre graça, uma atrás da outra, silenciosa, constante, fiel, como a respiração. Você nem percebe que está respirando, mas ela te mantém vivo. Assim é a graça de Deus na sua vida, presente mesmo quando você não sente, trabalhando mesmo quando você não vê, sustentando mesmo quando você acha que está completamente sozinho. Neste momento eu te convido a fazer algo muito simples. Onde você estiver agora, do jeito que estiver, sentado, deitado, no ônibus, na cozinha, no quarto, você não precisa se ajoelhar, não precisa fechar os olhos se não quiser, não precisa fazer nada grandioso. Apenas, se puder, coloque a mão no peito, sinta o seu coração batendo. Esse batimento é presença, é vida, é Deus dizendo que você está vivo, que há esperança, que ainda não acabou, que há recomeço. Não pense na quaresma como um grande projeto de 40 dias perfeitos. Não pense em sacrifícios enormes, em promessas que você não vai conseguir cumprir. Pense só em hoje, só neste momento, e reze comigo, com as suas palavras ou com as minhas, sem pressa, sem formalidade. Senhor, entra na minha história, entra no meu cansaço, entra no meu medo, entra na minha casa bagunçada, entra nos meus dias sem sentido, entra nas minhas noites sem sono, entra nas minhas dúvidas, entra na minha raiva, entra na minha solidão. Eu não sei rezar bonito, eu não sei ser forte, eu não sei se estou fazendo certo, mas eu estou aqui. E se tu vieste até Levi na coletoria, eu sei que tu vieste até mim nesse momento. Então entra, Senhor. Eu não estou pronto, mas eu estou aberto. Entra e fica. Isso já é oração, isso já é fé. Não precisa de mais nada. Quem escreveu o nome nos comentários, saiba que você foi visto por Deus antes de ser visto por qualquer pessoa. Quem está em silêncio, ouvindo sem escrever nada, saiba que Deus também te vê. Ele não precisa de palavras para te encontrar. Ele te encontra no silêncio. Ele te encontra na lágrima que ninguém viu. Ele te encontra no suspiro que você nem sabe que soltou. Ele te encontra no batimento do seu coração. Não se cobre tanto. Você fez o que pôde com as forças que tinha. E às vezes o que a gente pode é muito pouco. Às vezes o que a gente pode é só levantar da cama. Às vezes o que a gente pode é só respirar. Às vezes o que a gente pode é só não desistir. E isso já é muito.
isso já é coragem, isso já é recomeço. A mensagem de hoje é essa: Jesus não espera você ficar pronto. Ele não espera você resolver a vida, curar as feridas, encontrar todas as respostas. Ele vai até onde você está, no lugar exato onde você se encontra neste momento. Olha para você com aquele amor que não julga, que não condena, que não faz lista de erros e diz: segue-me. Não com as condições dos fariseus, não com a perfeição dos mestres da lei, com a simplicidade de quem aceita ser encontrado na sua imperfeição. Nesta quaresma que está só começando, deixe-se encontrar, deixe Jesus entrar na sua coletoria, na sua rotina, na sua dor, na sua história. Escreva aqui nos comentários o seu nome e uma intenção para esse tempo sagrado. Pode ser uma palavra só: paz, saúde, trabalho, reconciliação, força, coragem, perdão, cura, luz, recomeço, presença. Cada nome que aparece aqui se junta a uma comunidade de pessoas que caminha junto, que reza junto, que se sustenta junto. Uma família que caminha junta mesmo sem se conhecer pessoalmente, espalhada por todo o Brasil e pelo mundo, unida pela mesma fé, pela mesma esperança, pelo mesmo Deus que nos encontra onde estamos. Você não está sozinho nesta quaresma. Você nunca esteve sozinho. Mesmo nos dias em que o medo gritou mais alto, Deus estava ali, quieto, mas presente, firme, mas delicado, esperando com a paciência de quem ama sem pressa e sem condição. Mesmo nos dias em que você achou que Ele tinha ido embora, Ele estava ali na sua coletoria, esperando você levantar os olhos. Amanhã, domingo, primeiro domingo da quaresma, estaremos juntos novamente, com uma palavra nova, com um abraço novo, com a mesma fé que nos sustenta dia após dia. Não falte. Essa caminhada de 40 dias se faz um dia de cada vez, um passo de cada vez, uma oração de cada vez. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Às vezes tem alguém perto de nós que está no limite, segurando tudo sozinho, e uma palavra de acolhimento pode ser a diferença entre desistir e recomeçar. Que a luz que nasce nas trevas ilumine o seu caminho nesta quaresma. Nós te esperamos amanhã. E mais do que isso, Deus te espera, Ele sempre te espera.